Salve, salve! Você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de uma vitória importantíssima para o Palmeiras. Uma baita vitória fora de casa contra o Cuiabá, que diminui a vantagem do Botafogo, que ainda tá grande, claro, mas diminui porque o Botafogo empatou contra o São Paulo. E uma atuação que tem muitos detalhes interessantes que eu quero trazer aqui. Do ponto de vista tático, tem alguns detalhes. Do ponto de vista mental também tem alguns detalhes em termos de mobilização. Eu quero falar sobre isso, mas enfim, vem comigo, já começa deixando seu likezinho aí, pelo amor de Deus, né? Vitória dessas, fora de casa, 3 pontinhos, merece o seu like, então deixa o likezinho aí para já começar o vídeo fortalecendo o trabalho do Análise Verdão. E vamos falar sobre essa partida, cara. Tem alguns detalhes que eu quero trazer aqui para vocês e quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Porque é um primeiro tempo que o Palmeiras retém bastante a posse de bola, né? O Palmeiras fica bastante com a bola ali no primeiro tempo, principalmente até fazer o gol, né, do Veiga que abre o placar, e com algumas dinâmicas bem interessantes de ataque do Palmeiras. Porque você tinha a saída de 3 ali, com o Marcos Rocha, que foi titular, Luan e o Murilo, e o Zé Rafael como um volante mais fixo, à frente deles. Piquerez e Dudu bem abertos, e aí o John e o Rios, o natural que a gente imaginaria seria o Rios ser mais um volante e o John ser mais um meia. Pode até ser, mas com dinâmicas um pouco diferentes. Era meio que como o John fosse um meio campista mais pela esquerda, o Rios um meio campista mais pela direita, e um deles poderia recuar para ajudar a construir ou infiltrar na defesa adversária para ser mais um jogador ali para incomodar a linha de defesa do Cuiabá. Geralmente o John era um cara que recuava mais para ajudar a construir e o Rios um cara que infiltrava mais, por característica dos dois, mas eu vi muito esse balanço, sabe? O Zé Rafael como um volante mais fixo e eles meio que ao lado, um de cada lado ali podendo fazer esse balanço para trás e para frente. E aí na frente mesmo você tinha o Flaco, que foi titular, como aquela referência de ataque, e o Veiga numa função muito interessante também, porque eu vi um Veiga muito solto, cara. Então ele em alguns momentos era uma espécie de segundo atacante ali, se aproximando muito do Flaco, se aproximando de zona de finalização, mas ele tinha liberdade para cair pelo lado do campo às vezes quando necessário, para recuar e ajudar na construção também quando necessário. Então eu vi um Veiga bem solto e jogando muito bem, claro. O Veiga realmente acho que voltou à ótima fase dele, ao ótimo nível dele. Gostei muito do Veiga. E funcionou, todas essas dinâmicas que eu falei funcionaram de fato no jogo. A primeira boa chance de gol que o Palmeiras cria, acho que com 7 minutos, é justamente numa infiltração do Rios que ele cruza pro Flaco, que cabeceia pra fora. Não sei se você lembra desse lance, mas aí eu preciso parar aqui para falar do uso do Rios, porque quem viu a última análise pós-jogo, eu acho que foi na última, da vitória contra o Cruzeiro, que eu falei mais sobre o Richard Rios, discorri mais sobre a característica dele, de como ele é utilizado, e que a característica dele é para um contexto muito específico, que ele é um jogador que desde o Guarani a função dele é infiltrar, é correr para frente, é atacar espaço, receber essa bola mais na frente, não ajudar tanto ali na construção. Por que ele foi bem contra o Cuiabá? Porque foi exatamente isso que ele fez, foi exatamente isso que ele cumpriu, essa foi a função na qual ele foi escalado. Não dá sempre para ter um jogador fazendo especificamente isso todo jogo, tá? Por isso que o Rios ele não conseguiu manter uma regularidade até aqui de atuações, mas contra o Cuiabá deu, contra o Cuiabá funcionou, contra o Cuiabá foi bom ter um jogador da característica do Rios, foi bom ter um Rios infiltrando por ali, gerando essa chance que eu falei, a primeira grande chance do Palmeiras, e por isso ele foi bem. Então acho que essa dinâmica do ataque do Palmeiras, nesse contexto, nesse jogo específico, beneficiou o Rios, e por isso ele fez uma boa partida. E o gol do Palmeiras, né, o primeiro gol, é justamente com o Veiga lá na área, próximo do gol, né, próximo da zona de finalização para fazer o gol de cabeça, gol do centroavante mesmo, então funcionou pro Veiga também, inclusive jogadaça do Luan ali no gol do Veiga, certo? Inclusive, esse posicionamento do Veiga ele foi importante também para equilibrar a movimentação do Flaco, porque isso é uma coisa que eu falo sempre que o Flaco joga, eu falo isso aqui, não quero ficar repetitivo, mas o Flaco ele é um jogador que tem a tendência de recuar, né? Pra dar uma linha de passe, pra receber a bola, pra participar da construção e tal. E é importante que tenha um jogador fazendo esse balanço, esse equilíbrio pra manter a linha de defesa ocupada, digamos assim. Porque se o Flaco sair dali e não tem mais ninguém pra incomodar a linha de defesa, fica muito fácil pro time adversário compactar a marcação e tirar o espaço ali pros jogadores do Palmeiras, certo? E o Veiga foi importante nesse sentido. O fato dele estar próximo do Flaco ajudou pra
quando o Flaco recuasse, ter alguém ali incomodando a linha de defesa do adversário. O Veiga foi importante nisso, e inclusive quem reclamava aí, eu vi uma rapaziada reclamando em outros jogos que o Palmeiras estava cruzando muito, e aí quando o Flaco entrava, o Palmeiras parava de cruzar, né? Aconteceu isso em alguns outros jogos, e tem tudo a ver com essa característica do Flaco, porque quando ele sai da área é uma movimentação diferente de você atacar o gol adversário, né? É diferente a maneira que você espaça a defesa adversária, de você gerar cruzamentos, gerar situação de cruzamento ou não, enfim, tem a ver com tudo isso. Mas nesse jogo, o Palmeiras fez um ótimo uso dos cruzamentos, e com o Flaco, inclusive, né? Então, pra quem fazia essa crítica, eu acho que esse jogo o Palmeiras conseguiu usar bem o Flaco em situações de cruzamento. O Palmeiras teve um ótimo índice de acerto nos cruzamentos, gerou oportunidades que o Flaco perdeu, inclusive, teve essa no primeiro tempo, no segundo tempo teve uma outra que ele cabeceia e o Walter defende, e gerou os 2 gols do Palmeiras, né? Porque o primeiro gol é de cabeça do Veiga, e o segundo é um golaço do Richard Rios, né? Espetacular o gol dele, mas que nasce de um cruzamento que o Palmeiras ganha a segunda bola, e aí o Rios dá o chutaço dele. Então, bom uso dos cruzamentos pelo Palmeiras. Não vamos demonizar os cruzamentos têm a sua utilidade quando eles são bem feitos, quando eles geram vantagem para quem cruza e para quem recebe o cruzamento, certo? Pra não falar só de ataque, defensivamente eu achei o Palmeiras bem, de uma maneira geral, tá? Claro que tiveram alguns vacilos e tal, o Cuiabá também não é nenhum time bobo, eles aproveitam bem os lados do campo, o pivô do Daverson, bolas paradas, os meias infiltrando e tudo mais, mas o Palmeiras basicamente não cedeu nenhuma chance clara ali, o Everton teve que trabalhar mais ali pro finalzinho do jogo, quando já tava tudo decidido, uma ou outra oportunidade que eles puderam criar ali, mas nada demais também, e a primeira finalização real do Cuiabá, eu até contei, foi com 26 minutos do primeiro tempo só, a primeira finalização mesmo do Cuiabá. Então acho que no geral foi uma partida boa defensivamente falando do Palmeiras. No segundo tempo, claro que o Cuiabá ele vem pra cima, né, por já tá perdendo, criando muito essas jogadas pelos lados do campo, forçando o cruzamento pro Daverson, e nisso eles são perigosos mesmo, né, de abrir com os pontas de velocidade pelo lado pra tentar cruzar. Eles geraram muito cruzamento e escanteio com isso, né? Porque os jogadores cruzavam, o Palmeiras rebatia, a bola ia para escanteio e tal. Então até ensaiaram uma pressão ali, mas o Palmeiras consegue matar o jogo. O Palmeiras já estava armado para matar o jogo, né? E desperdiçou algumas chances em contra-ataque. Com o Flaco, ele desperdiçou algumas. O Veiga manda a bola na trave. O Arthur, se eu não me engano, desperdiça uma chance. Enfim, o Palmeiras já estava ensaiando ali matar o jogo. Consegue matar justamente com o golaço do Richard Rios, e depois ainda consegue poupar alguns jogadores. Isso foi espetacular, de verdade, porque foi não só pelo resultado, pela vitória, mas o Palmeiras ainda depois consegue poupar Zé Rafael, que inclusive me surpreendeu ser titular de novo, o Arthur sai, o Veiga sai, até o Piquerez é poupado mesmo sem ter lateral esquerdo no banco de reservas, né? Acaba entrando o Mike por ali. Então, acho que no geral, muitas coisas positivas, tá? E vou falar mais uma. Outro ponto positivo: concentração do Palmeiras. Eu fiquei muito, não vou dizer surpreso, mas assim, me deixou otimista o nível de concentração do Palmeiras. Não foi o melhor nível de todos, né? Não foi o Palmeiras no seu maior foco. Claro que tiveram algumas desligadas aqui e ali, mas foi um nível bem aceitável de foco do Palmeiras, levando em conta que é um Brasileirão que o Palmeiras estava 13 pontos atrás do líder, agora está 11, que não estava com o time completo e que está às vésperas de quartas de final de Libertadores contra o Deportivo Pereira, né? Que é, até aqui, o jogo mais importante da temporada, o próximo jogo, né? Agora na Libertadores, todo jogo da Libertadores vai ser o jogo mais importante da temporada até aqui. Então, levando tudo isso em conta, o nível de foco, de concentração do Palmeiras contra o Cuiabá, assim, é digno de elogios na minha visão. Achei muito legal isso. E assim, nos dá uma visão otimista aí do que pode ser esse Campeonato Brasileiro. Eu ainda não vou me empolgar de nada, eu acho que ainda podem ter jogos que o Palmeiras vai acabar entrando mais desligado, né? Sei lá, próxima rodada, por exemplo, o Palmeiras pega o Vasco em casa, que é um jogo pra ganhar 3 pontos mesmo, mas é entre 2 jogos de Libertadores, então, sei lá, né, o Palmeiras pode entrar mais desligado, menos focado, o que é normal, o que acontece, mas acho que esse jogo contra o Cuiabá foi um bom sinal, digamos assim. E a vitória, ela é boa pela pontuação, pelo campeonato, por tudo isso que eu falei, mas assim, o Palmeiras não enfrentou um adversário facinho não, tá? A campanha do Cuiabá é melhor fora de casa do que em casa, né? Eles ganharam muitos jogos fora, mas olha, o São Paulo foi lá contra o Cuiabá e perdeu, o Flamengo foi lá e tomou 3-0, então assim,
não é uma vitória de ganhamos do Cuiabá, beleza? Não, foi uma vitória importante, um resultado muito bom do Palmeiras lá, levando todo esse contexto em conta. Eu realmente não esperava ver um Palmeiras solto, focado, conseguindo um resultado de uma maneira tão tranquila, né? Porque o Palmeiras não passou aperto, foi um resultado construído de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, às vésperas de uma Libertadores aí. Imaginei que o foco ia ter voltado todo pra lá. E informação, com essa vitória, o Palmeiras passa a ter a segunda melhor campanha fora de casas, 17 pontos, se eu não me engano, um pontinho só atrás do Botafogo. Falando em pontos, meta. Vamos trazer a meta de pontos aqui. Chegamos à 20ª rodada, o Palmeiras jogou 9 em casa e 11 fora, hein? Isso é uma informação importante, o Palmeiras tem dois jogos fora de casa, mais do que em casa. E com esse cenário de 9 jogos em casa e 11 fora, a nossa meta de pontos estaria em 38. E com essa vitória o Palmeiras chega a 37 pontos. Então, essa diferença entre o número de pontos do Palmeiras e a meta de pontos já foi maior. O Palmeiras vem encurtando isso aos poucos e agora tá um pontinho só da meta. Então, cara, independente de ser campeão ou não, de brigar pelo título ou não, porque a campanha do Botafogo realmente é muito fora da curva, 11 pontos de vantagem, mas não tem como não elogiar a campanha do Palmeiras no Brasileirão, cara. É uma ótima campanha, é uma campanha de time que briga pelo título. Essa briga só não tá manifestada de fato porque a campanha do Botafogo é extremamente absurda, certo, meus amigos? Eu acho que eu falei sobre tudo, mas o mais importante vem agora, tá? Neste domingo, não sei se você tá vendo no sábado, no domingo, na segunda, mas neste domingo, às 18 horas, vai sair a análise tática completa do Deportivo Pereira. Então vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o time colombiano que vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Então, meu amigo, inscreva-se, ative o sininho, faça tudo isso e entre aqui no canal do Análise Verdão às 18 horas deste domingo para poder conferir a análise. Se você tá vendo aí logo no sábado é amanhã, se tá vendo no domingo é hoje, se já passou das 18 horas do domingo, entra no canal aí pra você assistir, porque o vídeo já está no ar. Fechou, meus amigos? Claro, reitero mais uma vez, se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele likezinho, que é muito importante, e de participar aqui nos comentários. Vamos trocar ideia sobre essa partida, mande a sua opinião, a sua análise, se você concorda comigo, se você discorda, enfim. Vamos trocar uma ideia, mande aí, vou ler todas as mensagens que vocês mandarem nos comentários. Fechou, meus amigos? No mais é isso, que bela vitória, que ótima maneira de terminar esse sábado, não é mesmo? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos num próximo. Tchau, tchau!